Olá, olá, que a graça, que a paz do Senhor esteja transbordando no seu coração. Estamos aí no nosso encontro semanal de quarta-feira para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus, desenvolver um pouco mais a nossa intimidade com Ele, porque, queridos, os dias são maus e se nós não estivermos ligados, se nós estivermos com o nosso alicerce firmado nele, que é a rocha eterna, eu digo para você que vai ser muito difícil. Mas com ele nós somos mais do que vencedores. Então, seja bem-vindo para a nossa aula semanal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico. Não era para ser, mas infelizmente muitas pessoas ainda têm esse assunto como um tabu. Então nós precisamos aprender. Como homens e mulheres de Deus, precisamos estar com o nosso coração aberto para podermos compreender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos falar hoje sobre dízimo. O dízimo é um ato de fidelidade? Começa com essa pergunta. O dízimo é um ato de fidelidade? Então, eu creio que ao final desse estudo, se você tiver com seu coração aberto, você vai compreender um pouco mais sobre esse assunto que é tão polêmico e quantas pessoas deixam de viver as bênçãos de Deus porque não conseguem compreender a complexidade espiritual desse tema. Amém? Então vamos começar com a nossa palavra, nosso texto básico, está lá em Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, o nosso texto básico. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, queridos, ensinando a guardar todas as coisas. Isso inclui o ensinamento sobre o dízimo. Só para compartilhar com você uma curiosidade, né? Uma pesquisa pelo jornal UOL foi feita, né? E diz que o dinheiro ele é o principal gerador de conflito entre os casais. Né? Diz que o dinheiro é a principal causa de separação dos casamentos, de casais. Muitas famílias têm sofrido nessa área. Eu creio que Deus ele trabalha em cima de princípios, queridos, e muitos cristãos não creem ou não obedecem o princípio do dízimo. Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 22, se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Ou seja, nós temos o conhecimento, a palavra do Senhor está revelada para cada um de nós. Então o que nós precisamos fazer é, em primeiro lugar, abrir o nosso coração para poder compreender e andar realmente segundo a direção de Deus. É Ele que tem planos, Ele que sabe os planos que tem para cada um de nós, e diz a palavra que são planos de paz para nos dar o fim que nós esperamos. Então, queridos, vamos juntos nesse texto sairmos alimentados com o nosso coração transbordando da presença do Senhor. Queridos, no texto lido, Jesus nos ensina a guardar todas as coisas que nos foi ordenado. Essa palavra não tem como finalidade convencer ninguém a ser dizimista, né? Porque essa é uma obra do Espírito Santo de Deus. Então eu quero que você fique bem tranquilo, né? O estudo ele é light, um estudo bem light. E é assim, não se sinta pressionado, né? Porque eu estou trazendo esse estudo, né? Como eu falei no início, a palavra do Senhor diz que eu tenho que ensinar tudo. É uma responsabilidade minha como pastor. A palavra do Senhor diz que muito vai ser cobrado a quem muito foi dado. Então eu tenho essa responsabilidade de ensinar. Mas eu não quero que você se sinta pressionado, constrangido, tá? Porque eu quero que o Espírito Santo te convença, né? Então, e existe algo muito importante também para a gente quebrar alguns paradigmas, até alguns líderes religiosos que andam, que falam sobre isso, né?
Você não é amaldiçoado quando você não dizima. Repito, você não é amaldiçoado pelo fato de não dizimar. O que acontece é que você deixa de ser abençoado. Compreendeu a diferença? As pessoas falam, não, a maldição vem. A palavra do Senhor diz que nós fomos libertos da maldição da lei. Então, você não é amaldiçoado pelo fato de não dizimar, só que você deixa de ser abençoado, né? Nós queremos ensinar esse princípio dentro da palavra de Deus, lembrando que nós não exigimos, né? Não é uma condição para ser membro da igreja, né? Nós ensinamos sobre o dízimo, pregamos sobre o dízimo, valorizamos a fidelidade no dízimo, né? A liderança, sim, tem um compromisso em ser fiel nos dízimos. Então, o líder, eu vou deixar bem claro, se você é líder e você não é fiel nos dízimos, então você precisa me procurar para que a gente possa conversar, para que a gente possa se acertar, porque você não pode continuar na liderança, exercendo a liderança, se você não consegue ser um exemplo para o rebanho que está debaixo da sua cobertura. Entretanto, para os membros da igreja não é uma exigência o dízimo, né? Você vai ser amado, você vai ser cuidado, você vai ser apacentado, pastoreado, né? Vai fazer parte dos afazeres da igreja, até que o Espírito Santo te convença desse tema tão importante. Amém? Bom, feitas as primeiras considerações, vamos lá para o texto áureo que fala sobre dízimo. Malaquias capítulo 3, nós vamos ler do versículo 7 até o 12. Malaquias capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Resposta, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós e toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e façam prova de mim, diz o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Esse é o textuário que é bem específico, né? O profeta Malaquias é muito específico falando para o povo de Deus sobre os dízimos, né? Então, o que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte de algo. Não é 5% e nem 20%. É a 10ª parte, é 10%. E dízimo não é oferta, né? Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Segundo tópico que nós precisamos compreender é que tudo é de Deus, queridos. Não, você não paga o dízimo. Quando a pessoa fala assim, eu já paguei o dízimo esse mês. Eu já paguei. Não, você não paga, você devolve, porque tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Você acredita na palavra? Você crê que a palavra de Deus ela é viva e eficaz? Ela é verdadeira? Você acredita? Então vamos ver. Salmo, capítulo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Ou seja, queridos, tudo vem do Senhor. O ar que nós respiramos, a brisa que nós sentimos, a saúde mental, emocional, o alimento que nós fomos no mercado e compramos, mas quem dá
é Deus. Quem dá é Deus. Quem dá o crescimento, quem dá a lavoura, quem dá a agricultura, tudo vem de Deus. Quem dá a água que mantém os nossos alimentos, quem dá a vida, quem dá o oxigênio, então tudo pertence a Deus. Então nós não pagamos o dízimo, nós devolvemos. Agora, se tudo é de Deus, por que Ele nos pede o dízimo? Certamente para nos livrar da avareza. Tem um objetivo aí, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ou é a base de todo mal na terra, é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Quando você coloca o dinheiro acima de Deus, o dinheiro acima das suas principais coisas, você acaba vivendo debaixo de uma avareza, adorando a outro Deus, que não o Deus Todo-Poderoso. Você adora um Deus chamado Mamon. Então, se Deus não tem acesso ao nosso dinheiro, então dificilmente Ele terá acesso aos nossos corações. Entendeu? Se por um acaso você é uma pessoa que retém o dízimo, se você não permite que o Senhor tenha acesso ao seu dinheiro, dificilmente você dará acesso do seu coração ao Senhor. Então, Deus ele é muito bom, queridos. De 100% Ele permite que nós fiquemos com 90% e Ele pede que devolvemos apenas 10% para que nós possamos vivenciar as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Dízimo não é sobra. Os nossos dízimos têm que ser primícia, primeira parte. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Aí se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, quando nós somos fiéis, quando nós damos a primícia, a primeira parte, aí as bênçãos, as portas das bênçãos são abertas sobre a nossa vida financeira. Entregar parte do dízimo, vou entregar só uma parte porque eu não tenho tudo, também não pode, porque não é oferta. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu, né? Atos capítulo 5, versículo 1 e 2. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levou o resto e depositou aos pés dos apóstolos. Queridos, esse texto é muito também conhecido. Na verdade, aqui não era um dízimo, né? Mas podemos dizer que era oferta, né? Mas Ananias tentou enganar Deus. Ananias, o propósito era e ele reteve parte. Ele falou que vendeu a propriedade por tanto e tentou enganar Deus. Queridos, Deus não obriga ninguém a dizimar. Deus não obriga ninguém a ofertar. Mas uma vez que você propõe no seu coração ser fiel, você precisa ser leal. Você precisa ser fiel. Você pode... eu como pastor da igreja, nós vamos administrar tudo que entra, nós vamos utilizar, E eu não faço questão não, a palavra correta é, eu não fiscalizo essa parte. Eu tenho esse propósito no meu coração para que eu não me veja correndo o risco de tratar as pessoas baseados naquilo que ela contribui financeiramente. Então eu não quero saber. Eu não sei quem são os dizimistas da igreja, eu não sei. A única coisa que eu faço de vez em quando é conversar com o tesoureiro, principalmente a respeito dos líderes, né? Mas nunca expus ninguém. Tem líder que não está dizimando. O que eu faço é dar um despertar, para que a pessoa venha se permitir ser convencida pelo Espírito Santo, mas eu não exponho ninguém. Agora, o que não pode é você fazer assim como Ananias e Safira, né? Entregou parte daquilo que tinha que ser entregue do todo, né? Então, Deus não obriga ninguém a dizimar, mas para que você possa ser abençoado, você precisa ser fiel e dizimar a 10ª parte, ou 10%. Outra coisa, nós não podemos administrar o nosso dízimo, é um outro problema que nós encontramos na igreja, né? As pessoas às vezes querem administrar, eu quero ser fiel, mas eu quero
eu mesmo vou dizimar, vou pegar o meu dinheiro, eu sou do Ministério Infantil e no Ministério Infantil está precisando comprar uma televisão para as crianças, então eu vou dizimar, o meu dízimo vai ser comprar televisão para as crianças. Ou então, não, eu sou do louvor e eu estou vendo uma necessidade no louvor, está faltando microfone, está faltando violão, eu vou comprar e eu vou descontar do meu dízimo. Não, não pode. A palavra do Senhor diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Né? Então, dízimo é para que você possa entregar, né, para a igreja. O sacerdote, ele é responsável em administrar. Né? No caso da nossa igreja, eu sou o pastor, nós temos os tesoureiros, aqueles que mexem com a parte financeira, mas a palavra final, ela sempre acaba sendo minha. Porque, assim, eu é que sei, né, baseado numa direção, numa busca de direcionamento de Deus, eu vou acabar dando a palavra final ali, qual é a prioridade. Então, nós não temos dinheiro sobrando. Então, às vezes, tem lá, o Ministério Infantil está precisando de algo, o Ministério de Louvor precisando de algo, o Ministério de Coreografia. O que eu vou fazer? Eu vou pesar, eu vou ver qual é a prioridade e aí nós vamos investir naquela prioridade. Amém? Então, a administração financeira, ela não pode ser feita por cada um, indiscriminadamente. Tem que trazer a casa do tesouro. É a administração financeira da igreja que vai definir aí onde vai ser. É lógico que sempre buscando aí atender às necessidades de todos os ministérios, ouvindo, né, o tesoureiro, né, a quantidade, o valor que está disponível, se é viável fazer aquela compra ou não. Então, nós temos aí esse cuidado. Então, o dízimo é bíblico, né? Uma pergunta, é bíblico o dízimo? Então, no Velho Testamento, nós temos vários textos bíblicos sobre o dízimo, né? Nós vemos lá no começo que as pessoas falam, não, o dízimo é da época da lei. Mas nós vemos que Abraão, antes da lei, já dizimava. Então, o dízimo não é exclusividade da época da lei. Né? Gênesis capítulo 14, versículo 20. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Note que Abraão não viveu debaixo da lei, e sim da graça. Abraão viveu na época da graça, na primeira fase da graça. Né? Gálatas capítulo 3, versículo 8 diz, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então, aqui é a primeira fase da graça de Deus. Então, Abraão não é da época da lei. Outro personagem, Jacó, que também não andava debaixo da lei, Gênesis capítulo 28, versículo 22, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, Jacó também também foi fiel dizimista antes da lei. O dízimo, ele foi depois incluído na lei. Nós temos vários versículos bíblicos aqui. Eu vou passar referência para você, vou ler um, mas vou passar as outras referências para que você possa fazer essa consulta. Então, você vai ler lá em Números, capítulo 18, versículo 21 ao 24. Números 18, 21 ao 24. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 29. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 29. E Levítico 27, 32. Levítico 27, 32 diz que o dízimo será santo ao Senhor. Até os levitas, queridos, eles viviam do dízimo, eles eram sustentados pelo dízimo e eles tinham que dizimar. Números capítulo 18, versículo 26. Também farás aos levitas e dizer-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Então, existem os dízimos dos dízimos. Por exemplo,
Vou dar um exemplo. O pastor que ele é sustentado pela igreja, ou recebe uma ajuda de custo, ou recebe uma pré-brenda, não sei, qualquer valor que o pastor recebe da igreja, que é o dízimo dos membros, o pastor precisa dizimar, é o dízimo do dízimo, entendeu? Então, o dízimo é para todos, para todos. Agora vamos lá, falamos do dízimo no Velho Testamento e no Novo Testamento. Temos referências bíblicas? Sim, temos referências bíblicas, diferente de que alguns falam que não existe referências bíblicas no Novo Testamento. Temos sim. Jesus, ele restaurou o tempo da graça que existiu na época de Abraão, como nós acabamos de falar. E a graça, queridos, ela não excluiu o ato de dizimar, como nós vimos lá em Gálatas capítulo 3, versículo 8. Então, o dízimo, ele permanece. Então, na época da graça, a primeira graça com Abraão, depois época da lei, muito falado o dízimo, e não foi cortado, não foi tirado. Muito pelo contrário, vamos ver aqui que Jesus, ele ratificou a prática do dízimo. Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, 23. Olha só, queridos, que interessante. Precisamos compreender o contexto para que a gente possa entender a referência do dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimam a hortelã, o endro, o cominho e desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, ele estava falando aqui com os escribas, com os fariseus, falando que eles eram hipócritas, que eles traziam os dízimos, eles traziam os dízimos, né? Da hortelã, do endro, do cominho, mas eles desprezavam o que Deus entende como mais importante da lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Então ele fala assim, vocês são hipócritas, vocês são dizimistas fiéis, mas vocês não guardam o mais importante, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Aí o segredo, a chave está aqui, no complemento. Deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, vocês devem praticar o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas. E não omitir, não é que agora você vai praticar o juízo, a misericórdia e a fé e vai parar de ser fiel nos dízimos. Ou seja, vocês devem praticar essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, queridos, Jesus, ele ratificou aqui a prática do dízimo. Lá em Lucas capítulo 20, versículo 25, mais uma vez ele ratifica. Disse-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que era de César? César eram os impostos. E quando nós falamos impostos aqui, não era uma oferta voluntária, não, que as pessoas tinham que dar a César. Era obrigado, eles eram obrigados a dar. E aí Deus ele fala assim, ó, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Os dízimos, que não é uma oferta. O dízimo também não é uma oferta, assim como os impostos não é uma oferta, é uma obrigação, o dízimo também não é uma oferta, é uma obrigação. Lá o escritor da carta de Hebreus, ele fala sobre o sacerdócio. Lá no capítulo 7, no versículo 8, ele diz: aqui certamente tomam dízimos homens que morreram. Ele indicava, essa leitura nos indica que era costume, né, nos tempos apostólicos, de praticar o dízimo. Cristo aprovou a oferta da viúva pobre, né? Deu tudo o que tinha. Indica que foi muito mais do que o dízimo, né? Foi tudo o que ela tinha, foi uma oferta de qualidade. Cristo é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá em Salmos 110, 4 e Hebreus 7, 17. Melquisedeque, queridos, ele recebia dízimo de Abraão, como nós já falamos, né? E Cristo recebe dízimo dos filhos de Abraão, que somos nós.
Então, Melquisedeque recebia os dízimos de Abraão, e Cristo, ele recebe dízimos dos filhos de Abraão, que somos nós. A Bíblia diz que ele era a referência de Melquisedeque. Quer ver? Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 9. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha só, a semelhança de Melquisedeque com Jesus. Jesus também não teve genealogia, pai, mãe, né? Mas o que é? Ele é aquele que traz a semelhança. Versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E aqui certamente tomam dízimos homens que morreram. Ali, porém, aquele que de quem se testifica que vive. E por isso dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Uma pergunta, queridos. Por que não há registro no livro de Atos e nas cartas sobre o dízimo? Na igreja primitiva, o valor das ofertas, elas superavam o valor dos dízimos. Ou seja, o que se destacava era o valor das ofertas. O dízimos, a prática do dízimo era algo tão natural, era algo era uma prática tão normal que o que se destacava nas escrituras, o que se destaca nas escrituras eram as ofertas, né? Atos capítulo 4, versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Os irmãos das igrejas gentílicas também ofertavam mais do que possuíam. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3 diz, porque dou-lhes testemunhos de que segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Aqui nós estamos falando das igrejas da Macedônia, queridos. Então, nós precisamos entender o contexto histórico, a realidade local, o que era, o que significava. Então, nós não temos nada que justifique no Novo Testamento a não praticar o dízimo. Algumas desculpas infundadas, as pessoas colocam algumas desculpas que eu creio que jamais Deus vai aceitar, queridos. Algumas delas, eu não entrego dízimo, mas dou oferta. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Como nós vimos lá em Levítico 27:30, diz que dízimo é santo ao Senhor. A lei não foi revogada, queridos. Malaquias capítulo 3, versículo 8, diz que quem não dizima rouba a Deus. Então, é muito sério isso, é muito perigoso isso. Uma oferta que é menor, não pelo valor, ela não substitui uma dívida maior. O dízimo é mais importante, porque o dízimo é prática de fé, prática de que realmente Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades, baseado na nossa fidelidade. Outra desculpa, eu administro o meu dízimo. É errado, está escrito, trarei a casa do tesouro, deve ser entregue na igreja, e na igreja em que você se alimenta, na igreja que você congrega, né? Você não vai fazer compra em um mercado, no mercado X, e aí você vai, vamos supor, eu fiz compra no mercado Crio, mas eu vou pagar para o mercado Extra. Não, é onde você se alimenta, é para o sustento da obra que você está inserido. Então, quem administra são os responsáveis pela parte financeira na igreja. Outra desculpa, não dou o dízimo porque ganho pouco. Isso é injustificável, queridos. O dízimo é percentual, ele é proporcional, é cálculo.
É cálculo justo igual para todos, é 10%. Jesus não olha apenas o que nós damos, mas o que também nos sobra. Né? Eu acabei de falar no caso da viúva pobre. Ele percebeu que não lhe sobrou nada, não sobrou nada para ela, mas ela deu tudo. Então, Deus ele vê, ele conhece o nosso coração, ele vê o nosso compromisso com Deus. Outra desculpa, não dou porque não sobra. Não sobra porque você negligencia o dízimo, porque o dízimo deve ser primícia, a primeira parte. Primeira parte tem que ser para Deus. Deve ser o primeiro pagamento quando nós recebemos o nosso salário, queridos. Ele deve ser dado pela fé. Deus está em primeiro lugar e deve ocupar o primeiro lugar na sua vida e também no seu orçamento. Eu tenho a minha prática, eu nem retiro, eu já faço a transferência, hoje em dia, né, é Pix, é transferência bancária, eu nem retiro, chego no dia do meu pagamento, ele já vai para a conta da igreja. Outra desculpa, não concordo com a administração da igreja. Ao entregar o dízimo, nós estamos entregando para Deus, queridos. Ao entregarmos o dízimo, nós estamos entregando para Deus. Os administradores dos recursos, eles terão que prestar conta se fizerem uma má administração. Por isso que a palavra do Senhor diz que cada um dará conta de si mesmo. Então, se o administrador estiver negligenciando, administrando errado, ele vai prestar contas para Deus. Porque até para administrar, principalmente para administrar a parte financeira, nós precisamos de oração. Precisamos constantemente, a minha oração constante é: Senhor, me dê sabedoria na administração financeira da igreja. Senhor, me dê forças para mim não me corromper. Senhor, me dê condições espirituais para manter firme e não me permitir ser corrompido. E saber administrar. Então, queridos, tem que ser feito com ordem, com decência e debaixo de oração. E outra, você prestará contas para Deus. Da mesma forma que o administrador vai prestar contas para Deus pela forma que administrou, aquele que não deu também vai prestar conta para Deus. As pessoas querem criticar o administrador, mas fazem pior, que roubam, ou seja, negligenciam algo tão importante. Concordando ou não, nós devemos entregar o dízimo na igreja onde nós somos membros e somos participantes. Nós precisamos. Quero concluir fazendo algumas considerações aqui. Eu acredito que qualquer pessoa que realmente entregou o seu coração a Deus não terá nenhuma dificuldade de entregar também os 10%. Então, se você entregou realmente o seu coração para Jesus, você também vai entregar os 10% daquilo que Ele te dá sem um tipo de problema. Eu acredito também que se Deus não tem acesso a 10% das nossas rendas, dificilmente Ele terá acesso ao coração dessa pessoa. Então, você precisa compreender e você precisa decidir que patamar que você está. Realmente você entregou seu coração para Jesus? Vou fazer uma pergunta. Quem não dizima, na sua opinião, é salvo? O que você acha? Quem não dizima pode receber a salvação? Eu vou responder com uma outra pergunta. Quem não se batiza está salvo? O que você acha? Quem não se batiza está salvo? Eu acredito, queridos, que o batismo não salva ninguém, mas a palavra do Senhor diz que todos os salvos têm que se batizar. Compreendeu? O batismo não salva, mas a Bíblia diz que todos os salvos têm que se batizar. O dízimo não salva, mas os salvos não têm problema em dizimar. Acredito que o dízimo ele não salva ninguém, pois nós somos salvos pela graça de Jesus. Mas creio que todos os salvos não enfrentam nenhum tipo de dificuldade em dizimar. Eu ouvi uma ilustração ontem que me chamou a atenção, queridos. Eu vou praticar essa ilustração como ela aconteceu.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você recebesse R$1 milhão agora, hoje, se você ficar sabendo que você recebeu R$1 milhão, o que você faria? Se você ficar sabendo agora que você recebeu R$20 milhões, o que você faria? Né? O que você faria? Responda para você aí, o que você faria? Eu sei que você está com a sua mente aí trabalhando, o que eu faria? O que você faria? Muita coisa, né? Viajaria, sairia do emprego, ia aplicar, comprar imóveis, vou viajar, vou conhecer o mundo. Agora, e se você, para receber esses 20 milhões, a condição seria que você não acordaria no outro dia? O que você faria? A resposta foi igual à minha? Não, eu não queria esses 20 milhões. Eu não queria esse 1 milhão. Então quer dizer que acordar é muito mais importante do que você receber 20 milhões? Então quer dizer que acordar, o simples fato de acordar, vale mais para você. Você reconhece que o simples fato de você despertar pela manhã vale muito mais do que ganhar 20 milhões? Então, queridos, valorize aquele que te dá vida. Coloque aquele que te deu a vida, aquele que pagou o preço do seu resgate, aquele que morreu por você. Coloque ele em primeiro lugar. Não permita que o dinheiro te corrompa, não permita que o dinheiro trace o seu destino, não permita que você venha colocar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. Amém? Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, a próxima semana, que esse estudo possa ter falado ao seu coração. Se tiver qualquer dúvida, como sempre tenho dito, estou à disposição. Mande uma mensagem, me procure na igreja e nós, aos poucos, aí vamos tirando as dúvidas. Amém? Um beijo no seu coração e até a próxima.